Olá, nós estamos aqui para estudarmos a lição da Escola Sabatina. E o nosso manual de estudos, ele vem com o seguinte título: As 3 mensagens do Apocalipse. E mais precisamente vamos estudar a terceira lição, que vem como título O Evangelho Eterno. Mas antes de iniciarmos essa lição, eu quero convidar o pastor Márcio Costa que nos dirige uma oração nesse momento, pastor. Pois não, claro. Oremos todos juntos. Querido e bondoso Deus, te agradecemos pela oportunidade de mais uma vez estudarmos sobre a mensagem que o Senhor tem dado ao teu povo, à tua igreja, e suplicamos a tua presença através do teu santo e bom Espírito. Que o Senhor possa nos trazer clareza ao estudar e iluminar nossas mentes, possamos ganhar, Senhor, elementos que possam enriquecer nossa vida pessoal e possa ser uma bênção para a tua igreja e aqueles que não te conhecem. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Que bom ter a sua presença conosco aqui, nesse estudo da lição que está realmente maravilhoso. E essa lição número 3, ela vem trazendo o título Evangelho Eterno, e o verso para memorizar se encontra lá em Apocalipse capítulo 14, no verso 6. Eu peço que você abra a tua lição ou abra a Bíblia e vamos ler então, e lá diz: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo. Quando a gente analisa um pouco a Bíblia, pastor Márcio, a gente nota que o povo de Israel estava sempre cercado ali, antigamente, por nações politeístas, nações que adoravam a vários deuses. E a gente percebe claramente de que Deus sempre pontuou Israel para que ele adorasse um único Deus, o Deus verdadeiro. Isso fica muito claro quando a gente vai ao conhecido Shema. O Shema era uma profissão de fé que o povo fazia, realizado até os dias de hoje, o recitar do Shema. Os judeus, principalmente os ortodoxos, fazem pela manhã e à noite antes de dormir. E esse Shema, ele vem exatamente desse verbo no hebraico, que significa ouvir ou prestar atenção, e se encontra lá em Deuteronômio capítulo 6, do verso 4 ao verso 9. Quando a gente pega o Shema, ela diz, Shema Israel, Elohim, Adonai Elohenu e Adonai Errak. Isso quer dizer, acima de tudo, ouça Israel, nosso Deus e o nosso único Deus. De uma maneira especial, a gente nota que, assim como Israel no passado e nos dias atuais, também o povo adventista tem a sua profissão de fé. E a gente pode dizer que a profissão de fé do adventista, pastor, seria as 3 mensagens angélicas, né? Eu não nasci na igreja adventista, mas sempre quando eu tive meus primeiros contatos na igreja, eu sempre ouvi falar das 3 mensagens angélicas. Eu sempre fiquei assim, impressionado, e quando eu recebi estudos e comecei a compreender a mensagem, eu comecei a entender realmente da importância que esse tema tem para o adventista do 7º dia. Dentro desse conceito, pastor, eu queria lançar uma pergunta para ti. As 3 mensagens angélicas, elas estão lá no livro do Apocalipse. Só que quando a gente fala do Apocalipse, a gente pensa num livro de tragédia, um livro de mistérios, um livro cercado ali por animais. As pessoas têm medo do Apocalipse. Como é que a gente pode associar exatamente o Apocalipse com o Evangelho, afinal de contas, com esse Evangelho eterno que é falado ali nas 3 mensagens? Pois é, pastor. Veja só, é interessante esse aspecto, da impressão que se criou em torno do livro de Apocalipse. E é interessante que o nome do livro, em português é Apocalipse, porque na maioria das línguas e maioria das versões, traduziu-se a palavra do grego Apocalipse para revelação.
Então a palavra Apocalipse quer dizer revelação. É uma revelação. O que é uma revelação? Revelação é dizer algo a alguém que essa pessoa desconhece, né? Então, mas criou-se uma mística em cima do termo grego Apocalipse, onde as pessoas associam com catástrofes, né? Associam com desgraças. E, na verdade, Deus está colocando o final de uma história, né? É claro, quando nós olhamos a Igreja Adventista, e como você bem falou, pastor, na questão das 3 mensagens angélicas e nosso símbolo, né? Essas três chamas, né? Que vão ao redor do globo, representam as 3 mensagens. É a nossa digital, é aquilo que nos identifica de fato, né? E esse temor, digamos assim, esse receio ao redor do livro de Apocalipse é justamente porque Deus está falando para o seu povo para que ele evite algo que irá acontecer. É como se você está trafegando do ponto A ao ponto B e vem uma polícia atrás de você, um guarda policial, pronto, aconteceu alguma coisa, morreu alguém. Esse guarda policial te para e fala, olha, você não pode seguir essa estrada, porque ali na frente, essa estrada está com a ponte quebrada, e se você passar por essa ponte, você vai cair, porque ela vai ruir em pouco tempo. Ali há um perigo. Há um perigo, você não vá por aqui. Então aqui, esse anúncio que está sendo dado desses eventos é uma revelação que Cristo traz para mim e para você em amor. Olha, eu vou te contar o final da história. Eu vou falar para você o final da história. Olha, realmente o negócio é... Mas não, você não precisa passar por isso. Você não precisa ir por esse despenhadeiro. Eu estou te avisando para você ficar tranquilo, né? Para você escolher um outro caminho, né? Então, a mensagem de alerta é justamente isso. Mas acontece o seguinte, a pessoa quando vê a polícia, acha, não, algum crime ele cometeu, isso aqui é uma catástrofe, é uma desgraça, mas na verdade não. É Deus vindo antecipar o final para você, revelar, falar para você, presta atenção, entenda o que vai acontecer, se prepare, fica tranquilo que o que precisava ser feito já foi feito, agora depende de você. E a gente percebe claramente de que a maneira como essa mensagem chegou até nós, ela veio de Deus mesmo. Que você pega, por exemplo, aquele texto de Apocalipse capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, onde mostra exatamente a sequência de como foi passada essa mensagem, né? A Bíblia diz que Deus revelou ao seu Filho Jesus, Jesus passa o anjo passa o profeta João, e João então passa essa mensagem maravilhosa a toda a humanidade. E lá no verso 3, diz algo de maneira muito especial, diz assim, bem-aventurados, né? Para a gente que conhece essa expressão, bem-aventurados, significa felizes. Felizes são aqueles que leem, aqueles que ouvem, mas principalmente aqueles que guardam as profecias que estão aqui reveladas nesse livro maravilhoso que é o Apocalipse, né? São poucos os livros, pastores, que nós entendemos que há uma promessa de uma bênção. São poucos. Quando você abre o livro de Apocalipse, logo no começo. E é interessante que a primeira palavra do livro de Apocalipse, é revelação de Jesus Cristo. Isso é algo maravilhoso, né? É Cristo trazendo para nós uma bênção direta. E ali está bem claro, bem-aventurado. Há uma bem-aventurança, há um benefício, né? Há um ganho tremendo em se estudar. E é interessante como o mito, ele se sobrepõe à verdade. Porque a verdade é de bênção, é de segurança, é de confiança. E o mito é de medo. É de reticência.
né? É de insegurança. É o que o desconhecido traz medo, né? A verdade toda é essa. Mas Deus revelou, querendo nos dar exatamente isso que você está dizendo, segurança. Segurança. Só que, pô, quando a gente olha as 3 mensagens angélicas, a gente nota claramente de que ela começa com a declaração de um evangelho, e não é qualquer evangelho, é o evangelho eterno. Eterno. Qual é o sentido do evangelho em si, afinal de contas, desse evangelho eterno? E qual é a principal mensagem por trás desse evangelho, afinal de contas? Veja só, o evangelho, no contexto de ser eterno, ele identifica a Deus como nosso Criador, né? Por quê? Porque esse evangelho, ele existe bem antes da raça humana ser criada, que é essa notícia de que Deus nos ama, que Cristo nos ama, que Deus, ele se preocupa com pessoas que possuem sentimentos, emoções, e essa mensagem, ela vem desde antes da fundação do mundo. Você está dizendo então que o evangelho eterno está ligado ao plano salvífico de Deus? Seria isso? Ah, sim, mesmo antes de Deus criar a humanidade, já havia uma boa notícia. É claro, né? Nós não entendemos plenamente esse processo, porque isso é maravilhoso para nós. Mas o que nós entendemos é que quando Deus, antes mesmo de Deus criar a raça humana, devido a uma característica divina chamada presciência, então Deus, sabendo de todas as coisas, né, ele sabia. Havia uma possibilidade. Sem dúvida. Né? Porque nós entendemos que Deus não nos criou um robô. Não. Então, mas aí que entra nesse contexto. Porque se Deus, sabendo da queda do homem, ele tinha 2 opções. A lição coloca uma, mas eu coloco 2. A primeira opção seria Deus criar pessoas, seres autômatos. Seres que seriam robôs que obedecem sem questionar. Seres que não possuem, digamos assim, valores morais. São simplesmente... Nem autonomia, no caso. Nem autonomia, exatamente. Isso aí, associado com o segundo, que eu diria, qual é o segundo? O segundo seria a opção dele não criar. Certo? Sabe que vai dar problema, não cria. Ou não cria, ou cria alguém que só vai obedecer. E dentro dessas 2 opções, onde é que eu posso achar o amor de Deus aí? Exatamente, porque isso diz muito a respeito do caráter de Deus. Se Deus realmente é quem ele diz ser, ou se realmente ele é quem o inimigo acusa-o de ser. Então, quando Deus decide criar, ele já possui um plano lá na eternidade, traçado na eternidade, para trazer o ser humano, para propor o ser humano de volta, né, à reconciliação consigo. Então, esse evangelho, nós chamamos evangelho, quer dizer boa notícia, né? Então, ele vem da eternidade e segue, continua sendo a boa notícia. É interessante que você traz essa ideia do evangelho eterno e você busca lá no passado. Ou seja, muito antes até mesmo da existência da humanidade, desse mundo, do planeta. E também tem um sentido para o futuro também. Porque hoje, se nós analisarmos o mundo e as pessoas que aqui vivem, nós percebemos claramente que as pessoas hoje buscam um sentido de vida, principalmente uma esperança. Esse evangelho eterno também, eu posso dizer que traz essa esperança à humanidade. Traz. Dá uma razão de vida à pessoa, né? Porque veja só, você pode olhar o ser humano de uma maneira simplesmente fortuita, como obra do acaso. Essa é uma maneira de ver o ser humano. Né? E você pode ver o ser humano também como uma obra intencional de um ser superior, supremo, que estabelece ali critérios para a criação. Se você coloca na primeira hipótese,
Então não há por que o ser humano ter um propósito. Porque ele simplesmente... Talvez o único propósito seria a reprodução, para garantir aí a sua... Isso não dá sentido nenhum. Isso não dá sentido nenhum. Mas quando você entende que há uma intencionalidade, então aí você imagina que existe um propósito, existe algo maior, existe um desígnio maior, algo que você faz parte. Você não é obra do acaso, você faz parte de uma situação. E nessa situação você tem um papel, você tem algo a fazer. E essa situação é o próprio plano de Deus. Essa situação é o plano de Deus, que depende de cada um de nós, como nós iremos participar. Agora veja bem, pastor Marcelo, em todas as duas situações existe um elemento grandioso, que é o elemento fé. Porque nenhum de nós estávamos lá quando houve aí a criação. Nós não estávamos. E assim também, quando houve aí aqueles que eles chamam de abiogênese, né? A geração da vida sem vida, né? A primeira mutação, não tinha ninguém lá também. Então ninguém sabe. Ninguém pode dizer que viu com certeza. Então nos dois casos existem muita fé. Mas põe fé nisso. Eu achei interessante isso, porque quando a gente olha e a gente entende o sentido desse evangelho eterno, a gente é remetido ao passado, remetido ao futuro e também tem o verdadeiro sentido para o nosso presente, para a vida que vivemos hoje. As pessoas precisam de sentido de vida para continuarem vivendo. Então eu posso entender claramente de que o evangelho eterno, ele é atemporal, exatamente nesse sentido que ele tem. Mas ele também tem uma outra coisa que traz, que me chama bastante atenção, e que está ali colocado no contexto das 3 mensagens angélicas, principalmente no versículo 6 de Apocalipse 14, que diz que esse evangelho eterno, ele vai ser pregado ao mundo inteiro, pastor. Então ele também tem uma abrangência geográfica, vamos dizer assim. Como é que esse evangelho vai ser pregado ao mundo inteiro? Como é que a gente pode entender isso? Olha, o mundo é grande, né? E existem muitas pessoas. Atualmente, acredita-se que há mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. Como é que esse evangelho pode chegar a tantas pessoas, afinal de contas? É interessante, porque o cenário que você coloca, pastor, é um cenário de urgência, né? Porque tem muita gente, já dá para... Opa, peraí, como é que eu vou fazer para alcançar tanta gente? Mas perceba que o anjo, ele tem urgência. Primeiro, ele está voando, né? Além de estar voando, ele está no megafone, né? O megafone que é o alta voz. Ele está falando em alta voz, ou seja, ele poderia estar falando em alta voz, estaria alcançando algumas pessoas. Mas ele está voando e falando em alta voz. É claro que nós entendemos que existe um senso de urgência para alcançar um maior número de pessoas. E a promessa feita aqui, da Boas Novas, é que todos terão condições de ouvir esta mensagem. De alguma forma, haverá um testemunho a essas pessoas. Um testemunho de quê? Testemunho de graça, um testemunho de salvação, um testemunho de benefício daquilo que a pessoa nem é merecedora. Mas essa é a boa notícia. A própria palavra evangelho quer dizer uma boa notícia. Boas novas, né? Qual que é a boa notícia? A boa notícia é a seguinte, essa é a boa notícia. Cristo morreu, Cristo ressuscitou. Você também, a despeito da morte que pode chegar, você também pode ressuscitar com Cristo. Quando a gente une, por exemplo, essa mensagem que envolve as 3 mensagens angélicas da pregação ao mundo inteiro desse evangelho eterno, logo me vem à mente, sabe o quê? A grande comissão de Jesus. Isso, né? Exatamente. Onde Jesus dá exatamente essa ordem. Mateus 28. Exatamente, Mateus 28, a partir do versículo 18, e Jesus, ele dá ali uma ordem explícita: ide
né? E pregai o evangelho a todas as criaturas, fazei discípulos de todas as nações. Isso é claro, isso está ligado diretamente às 3 mensagens angélicas, né? E é interessante que nessa grande comissão, o imperativo mesmo está no fazer discípulos. Exatamente. Está no você discipular alguém. Por quê? Porque o verbo anterior, ele pressupõe que o cristão, ele está sempre em movimento. Todo cristão está em movimento. Ou ele está indo para casa, ou ele está indo para o trabalho, ou ele está indo para a praia, ou ele está indo fazer compra. Então, enquanto ele vai, ele está convidado a testemunhar daquilo que ele recebeu de graça, daquilo que ele não pagou nada e que custou caro, custou sangue. Então, esse mesmo evangelho que resgatou muitos pela esperança, né? Esperava-se que vinha o sacrifício perfeito. Esse mesmo evangelho continua resgatando hoje. E essa mensagem, ela é fundamental para o cristão entender, porque não importa onde ele vá, onde ele esteja. É claro, alguns vão intencionalmente mesmo. Não, eu quero ir porque eu quero fazer isso. Mas quem nos ouve, quem nos vê nesse momento, onde você está agora? Não importa onde você esteja. Esteja fazendo discípulo, falando de Jesus, falando dessa mensagem. E é interessante que a igreja, pastor, a igreja adventista, ela nasce de um movimento profético. Ou seja, a mensagem, as 3 mensagens, né, angélicas aqui, elas são mensagens proféticas. E a gente percebe claramente de que a igreja, desde o seu início, teve exatamente essa preocupação em mandar pessoas, enviar pessoas para a pregação do evangelho a outros lugares. Em 1874, quando a igreja estava se organizando ali, ela enviou seu primeiro missionário, J.N. Andrews, e ele foi além mar, ele foi para o continente europeu, e ali para pregar um evangelho, aliás, uma mensagem que era nova, relativamente nova, né? Não nova no sentido de nunca ter existido, mas nova na descoberta mesmo. Estava ali revelada na Bíblia, mas Deus então coloca esse movimento profético e essa mensagem começa a ser aflorada. J.N. Andrews foi para a Europa. Eu tive a oportunidade de ver o túmulo de J.N. Andrews lá na cidade de Basel, na Suíça. Você pode falar um pouquinho sobre J.N. Andrews, a sua obra, pastor, já que a sua especialidade dentro da teologia é a história da igreja? Claro, prazer. Quando nós olhamos a urgência, esse senso de urgência, sempre foi muito grande a nossa igreja, né? Desde o início da nossa igreja havia um senso de urgência. O senso de urgência era tão grande que os nossos pioneiros não pensavam em educar os filhos, porque eles acreditavam que Jesus viria pronto. E eles não precisavam se preocupar com escola. Jesus não veio, eles começaram a pensar, bom, olha, talvez enquanto a gente, né, espera Jesus. Quando construíram as primeiras escolas de madeira. Por que de madeira? Não, vamos fazer de tijolo porque Jesus está vindo. Então, esse senso de urgência, ele era enorme no nosso princípio, no princípio da nossa igreja. Então, não só Andrews, como outros, Tiago White, José Bates, eles possuíam um senso de urgência. E óbvio, no senso de urgência, muitas vezes eles trabalhavam, se desgastavam, ficavam horas, porque eles tinham consciência que Jesus estava voltando imediatamente. E quando surge a primeira necessidade ou oportunidade para o trabalho missionário, Andrews, ele se sente como na obrigação de ir. Ele estava viúvo na época, sua esposa Angelina havia falecido, 2 filhos, né, entrando ali na Ele tinha um casal. Um casal. O Charles e Marie, se não me engano. E ele então aceita o desafio, né, de ir para a Suíça.
né, onde já havia um foco ali, já iniciado por um outro missionário, mas não patrocinado pela igreja. Né? Também tem uma história muito interessante. Também tem uma história muito bonita. E Ellen White é bem clara em dizer, né, que quando a igreja adventista manda um missionário, ela manda o que havia de melhor nas nossas fileiras. Andrews falava quantas línguas, quantos idiomas? Olha, ele aprendeu francês na viagem, né? Uau! Sem contar que ele conhecia todo o Novo Testamento de cor e a maior parte do Antigo Testamento também sabia de cor. Assim, por baixo, ele visitou a Itália, Romênia, Alemanha. Calcula-se que em torno de no mínimo 7 línguas ele conseguia se comunicar muito bem. Então, assim, o trabalho missionário, muitas vezes as pessoas confundem, acham que o trabalho missionário deve ser feito por alguém que não, né? Alguém que vai, olha, manda esse aqui mesmo. Não. O melhor que nós tínhamos, nós mandamos para a Europa. E a Suíça, obviamente, como você conhece bem, a Suíça, ela é importante porque ela fica bem no meio ali de vários países. Sim, você vai para a França, para a Bélgica, para a Itália, Alemanha, Áustria, né? Pertinho ali do leste europeu, mais para cá ali. Então é um lugar estratégico, onde ali realmente começa o nosso trabalho missionário. Talvez você que esteja nos assistindo nesse momento possa pensar assim, puxa vida, eu tenho uma vontade tremenda, né, de ser um missionário. Eu quero te dar um conselho. Primeiro, ore a Deus. Ore bastante a Deus. Segundo lugar, se prepare. Se Deus está colocando isso no teu coração, se prepare para isso. E entenda, acima de tudo, de que nós podemos ser missionários onde Deus nos colocar. Você está aí na tua casa, cercado de pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Você pode levar o evangelho a essas pessoas, ser um missionário para elas. Eu tenho, pastor, o privilégio de ter meu filho num campo missionário. E Deus colocou isso no coração dele. E eu acho muito bacana isso. Jovens na igreja hoje, talvez inspirados por J.N. Andrews do passado, estão se levantando hoje para serem missionários. Olha, pastor, Deus deu oportunidade à minha esposa de ser missionária numa das lanchas Luzeiros, que trabalha na região amazônica, e Deus me deu a oportunidade de ser um piloto missionário. Trabalhei também na região do Caribe, né, daquela região norte da Amazônia, por 7 anos. Então, para mim também é algo que mudou a minha vida. Eu tenho certeza que esse convite, ele é algo que dá uma razão de existência, não somente àqueles que passaram, mas àqueles que ainda vão passar por isso, porque isso te dá uma confirmação, algo que você entende, que existe um plano maior na vida de cada um, não somente na vida de quem vai, mas também de quem está lá precisando de receber a mensagem. Bem, nós estamos chegando ao final da nossa lição e você percebeu que as 3 mensagens angélicas, elas estão ligadas diretamente a esse evangelho eterno. Ou seja, está ligado à graça de Jesus, à salvação de Cristo Jesus. Quando pensamos no Apocalipse, pensamos no juízo final, mas entenda de que Jesus está hoje declarando, proclamando esse evangelho eterno para que você se salve, para que você o aceite como o verdadeiro e único salvador da sua vida. Que Deus te abençoe. E eu te convido nesse momento para que façamos uma oração. Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor preparou todo um plano de salvação para a humanidade. Muito antes, Senhor, da humanidade existir, o Senhor já tinha esse plano estabelecido, porque o Senhor é um Deus que cria seres pensantes, seres com direito de escolher. E dentro desse direito de escolha, o Senhor já sabia que haveria a possibilidade do homem escolher te desobedecer. Pai eterno, nós estamos aqui e queremos agradecer, Senhor, por esse evangelho eterno. Por esse evangelho eterno que está sendo pregado a todo mundo. Seja conosco,
Usa-nos, Senhor, de maneira poderosa, para que sejamos instrumentos Teus. Continua conosco, é o que eu te peço por Jesus. Amém, Senhor. Amém.